Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, a gente vai conversar sobre Caninhos Brancos, do Jack London. Caninhos Brancos foi a minha leitura de janeiro, da minha meta dos 12 livros para 2019. Eu fiz uma lista temática, escolhendo para cada mês um autor aniversariante. O autor que eu escolhi para janeiro, Jack London, nasceu no dia 12 de janeiro de 1876. E o Jack London, ele morreu jovem, ele morreu aos 40 anos. Mas, mesmo tendo uma vida relativamente curta, ele escreveu bastante. Ele tem mais de 50 livros publicados, entre contos e romances. E o London, ele teve uma vida bastante movimentada, uma vida cheia de desafios, vamos dizer. Ele viveu em vários lugares diferentes, ele trabalhou com diversas profissões diferentes e uma bem diferente da outra. E assim como tantos outros autores, o London escreveu sobre aquilo que ele viveu. Ele tirou da sua própria vida os temas das suas histórias. Uma das realidades que ele viveu foi a da corrida do ouro no Alasca. E ele escreveu sobre isso em algumas das suas histórias. E é inclusive nessa realidade que Caninhos Brancos se insere. Por mais que a gente não tenha tantos detalhes sobre isso aqui nessa história, mas é nesse contexto, é nessa realidade que essa história se passa. Foi em 1903 que o Jack London publicou seu segundo romance, que é O Chamado Selvagem. Em O Chamado Selvagem, o Jack London traz a história de um cão doméstico que precisa se adaptar à vida na floresta. E em 1906 que ele publica Caninhos Brancos. E aqui nesse livro ele faz o caminho inverso. Ele conta a história oposta que ele contou em O Chamado Selvagem. Porque aqui a gente conhece um lobo que acaba sendo domesticado pela civilização. E aqui nessa história, o autor se utiliza da história de vida de um lobo como analogia ao próprio ser humano. E eu confesso pra vocês que eu tive certo receio em relação a essa leitura no início, porque eu tinha medo que fosse uma leitura entediante e uma leitura até mesmo inverossímil, sabe? Porque eu não gosto daquele tipo de história onde o autor coloca o animal como se ele fosse realmente um ser humano, sabe? Sabe esses filmes que a gente vê muito na Sessão da Tarde, por exemplo? Pelo menos há alguns anos passava bastante, agora eu não sei como tá. Mas com animais conversando e animais fazendo coisas como se fosse realmente um ser humano. E eu detesto aquele tipo de filme. Com todo respeito pra quem gosta, mas pra mim não funciona aquele tipo de história. Então eu tive medo de que esse livro fosse se assemelhar a esses filmes. Mas eu já digo pra vocês que isso não acontece. Essa história que o autor se propôs a contar aqui, ele executa de forma admirável. Caninhos Brancos é então um lobo que nasceu em uma floresta no norte do Canadá. E aqui a gente acompanha toda a sua história, do nascimento, e a gente acompanha vários anos da sua vida. E a gente se envolve tanto com a história do Caninhos Brancos que em vários momentos eu ficava muito indignada com essa história e eu sofria junto com ele. Ele foi capturado antes de completar um ano, ele foi separado da sua mãe, ele sofreu muito com essa separação. Ele foi usado como puxador de trenó e ele teve que brigar, lutar bastante pela sua própria sobrevivência, primeiro em uma matilha e depois como cão de briga, sabe? Como cão de rinha. E por ter sofrido muito ao longo da sua vida, o Caninhos Brancos, ele também causa muito sofrimento. Ele é frio, sabe? Ele é feroz, como todo mundo com quem ele convive. Através da história do Caninhos Brancos, a gente conhece tanto a crueldade humana quanto a crueldade animal. Uma das coisas que eu achei mais fascinante nessa história é como o autor nos mostra que a forma como nós somos tratados, né? O que nós recebemos do mundo é o que nós entregamos também. O Caninhos Brancos, ele demorou muito para receber qualquer tipo de amor, qualquer tipo de afeto. Ele só conhecia o ódio, ele só recebia ódio das pessoas com quem ele conviveu. Então era só ódio que ele conseguia transmitir também. Não foi em vão que ele vira a luz do dia pela primeira vez numa caverna solitária e travara suas primeiras lutas contra a perdiz, a doninha e a fêmea de lince. E não foi em vão que ele havia sofrido um bocado na infância com a perseguição de beiçudo e de todo o bando de filhotes. Poderia ter sido diferente, e então ele seria diferente. Mas as coisas não tinham sido assim. O barro de Caninhos Brancos fora moldado de modo que ele fosse como era, soturno, solitário, frio, feroz,
o inimigo de todos os seus semelhantes. É um pouco difícil, assim, expressar o que essa história significa, porque traz uma premissa simples, apesar de incomum. E é uma história, sobretudo, de aceitação, é uma história de amadurecimento, em que o autor consegue passar muita verdade através da sua narrativa, porque ele não romantiza o ser humano nem o animal. O que faz essa história ser tão cativante, a meu ver, é justamente essa forma honesta e ao mesmo tempo sensível que o autor consegue conduzir essa história. Através da história de um lobo, nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. E de um jeito muito natural. Não é forçado, não é piegas, não é inverossímil. É sim uma história sobre dor, é uma história sobre crueldade, é uma história sobre solidão, mas é também uma história de amor, é uma história de recomeço. E acho que, mais ainda, é uma história de superação. Esses são os meus comentários a respeito desse livro. Foi uma surpresa muito boa. Eu coloquei na minha lista dos 2 livros porque eu tinha realmente interesse em ler essa história, mas como eu disse pra vocês, eu tinha certo receio. Então, eu fui pra essa leitura muito interessada nela, mas com aquele pé atrás. E fui surpreendida positivamente, porque encontrei uma história que eu fiquei, assim, totalmente encantada por ela. Foi o meu primeiro contato com o Jack London, o primeiro livro que eu li dele, e eu espero ter a oportunidade de ler outros livros dele aí ao longo da minha vida. Se você já leu esse livro, ou já leu alguma outra obra do Jack London, por favor, me conta aqui nos comentários, vamos continuar conversando aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Se ainda não está inscrito por aqui, aproveite e se inscreve e ativa o sininho das notificações para que você fique sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos!